Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui na fanpage Quem Tem Sede Venha, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, possa nos instruir diariamente para que encontremos o caminho da salvação. Essa semana me perguntaram sobre a vida após a morte. Para onde nós vamos depois que a gente morrer? Será que quando a gente morre tudo acaba e simplesmente apaga a nossa existência e a gente dorme e pronto, acabou? E não, eu respondi que quem crê em Cristo, quem está no caminho de Cristo e acredita na ressurreição de Cristo, acredita também que Deus vai nos ressuscitar. Então, após essa vida, quando a gente morrer, né, após a morte, nós vamos ser levados para outro plano, um plano espiritual, onde a nossa alma com o nosso espírito vão se juntar e vão receber um corpo glorificado, e nós vamos então para um plano superior, que é o mundo real, que é onde realmente Deus quer que estejamos. E então eu creio na vida após a morte, eu creio que nós teremos vida, mas para isso nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então que a palavra de Deus seja vivificada em nosso coração, para que a gente tenha esse entendimento e que a gente então consiga caminhar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus e que é a vida eterna, que é isso que Deus tem preparado para nós. Hoje eu preparei aqui, na verdade, um estudo sobre uma parábola de Jesus que nos mostra a quantidade de pessoas que recebem a palavra de Deus, e muitos se alegram, muitos na hora que recebem ficam super felizes, mas logo passa. E aqueles que recebem a palavra, mas que não estão preocupados, né? E tem aqueles que recebem a palavra e permanecem nela. Então eu queria ler com vocês aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Está falando assim, olha: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas indo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, o texto aqui fala então que Jesus saiu de casa. Provavelmente aqui ele já estava morando em Cafarnaum, porque Jesus tem um certo momento da vida dele que ele foi criado em Nazaré, né? Mas Nazaré, ela fica um pouco distante do mar da Galileia. E quando fala que Jesus saiu de casa e foi, sentou-se junto ao mar, Cafarnaum ficava na margem do mar da Galileia. Então provavelmente Jesus estava ali. E o mar da Galileia, acho que a maioria sabe, mas é um grande lago de água doce, né? Então, porque às vezes, antes quando eu li esse texto, eu ficava imaginando: nossa, mas ele estava na praia, o barco, será que as ondas não batiam no barco, e o povo na areia, como é que eu via? Não. É um lugar de água muito tranquilo, um remanso, onde tudo parado, é um silêncio, né? E ele sentou-se então no barco, no lago da Galileia, no mar da Galileia, e o pessoal ficou então numa prainha que tinha ali, e começaram a ouvir a parábola. E ele então conta essa parábola do semeador. Olha só. Ele mesmo, um pouquinho adiante, ele dá a explicação dessa parábola, né? Ele fala o seguinte, olha, no versículo 18: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado
ao pé do caminho. Então, na verdade, quando ele fala que o semeador saiu a semear, perceba que a semente é a mesma, né? Ele vai semeando e vai jogando a semente. A diferença está no solo que recebeu a semente. Então, isso aqui é uma comparação com a palavra do reino. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, fala de muitas parábolas relativas ao reino. A parábola do joio e do trigo. Aqui que Jesus está falando é o seguinte, é que tem pessoas de todo tipo, tem pessoas boas, pessoas más, pessoas que têm interesse na palavra, pessoas que não têm interesse. E no capítulo 13 todo ele dá muitos exemplos desses. E que nós devemos priorizar o reino dos céus. Por isso que eu abri falando sobre isso, para onde nós vamos pós-morte, né? Nós precisamos acreditar e priorizar o reino dos céus, porque é para lá que nós vamos, e nós vamos para viver a eternidade. Essa vida aqui a gente se preocupa muito com ela, se preocupa com coisas, em juntar bens, em construir a nossa vida, mas na verdade tudo vai ficar, porque aqui é passageiro. Nós vamos para uma vida eterna, e nessa vida eterna é onde nós vamos então viver com Deus, e nós precisamos buscar isso. Agora olha só, a palavra de Deus sendo lançada, você pode acreditar ou não, você pode simplesmente ser esse solo que está na beira do caminho. Olha só o que Jesus falou, ouvindo a palavra e não entendendo, vem maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Esses são aqueles que recebem a palavra, mas têm dificuldade, não está disposto a ouvir a palavra de Deus, não está disposto a acreditar e prefere não ouvir, né? Prefere não ouvir. Então a semente lançada, ela é comida por pássaros, ela sempre, por quê? Porque não tem terra onde ela possa penetrar, né? Depois ele fala dos pedregais, né? Então olha só, porém o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Eu não sei se você já teve oportunidade, quando eu pelo menos quando eu estava na escola, no meu primário, que já faz bastante tempo, a professora ensinou a gente a plantar um grãozinho de feijão num algodão. A gente pegou um pires, colocou um algodãozinho, molhou, e pôs um algodãozinho, e pôs um grão de feijão, e de vez a gente foi olhando. E de vez em quando ia dar uma olhada aqui lá, e poucos dias depois, aquele feijãozinho brotou, e aí nasceu um pezinho de feijão. Mas esse feijão produz alguma coisa? Não. Ele está plantado ali no algodãozinho, qualquer coisinha ali vai destruir, né? Mas é só uma experiência para mostrar o seguinte, que a semente lançada, ela vai nascer, né? A grande questão é que ela precisa ter raiz, ela precisa ter água, ela precisa ter terra, para ela produzir, senão ela não produz, né? Então o feijão, ele é colocado no solo, né? E ali sim ele pode ganhar raiz, ele cresce, demora mais do que no algodão. O algodão é rapidinho, por quê? Porque é raso, né? É colocado por cima, então o feijão só brota, mas não dá para ser uma produção, ali é só para uma experiência, né? Na terra não, você coloca o feijão e aí rega, e aí acontece, depois de muitos dias o feijão começa a nascer, né? Demora mais, mas por quê? Porque antes forma raiz, antes começa o pé do feijão, ele se fortalece ali para depois sair do solo, e aí quando ele sai do solo, ele sai pronto, sabendo que vai produzir, né? Então, quando ele fala aqui que a semente que foi jogada nos pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, ou seja, rapidamente nasce o pezinho de feijão quando ele é colocado fora da terra, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. A verdade é o seguinte, a pessoa recebe a palavra e parece que aquela palavra foi feita para ela. Então ela fica super feliz. E, puxa, recebeu uma palavra linda, mas na primeira dificuldade ela já esquece a palavra e abandona então o caminho do Senhor, né? Primeira oportunidade que tem, primeira dificuldade, primeira barreira que tem que colocar. Essa é a semente então lançada aos pedregais. Por quê? Porque ela nasce rápido, mas ela não tem raiz, e com isso ela não permanece na presença de Deus. Depois ele explica o seguinte, e o que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Às vezes a gente ouve uma palavra tremenda que fala ao nosso coração, né? Mas a palavra diz que nós temos que abrir mão de algumas coisas e nós não queremos abrir mão dessas coisas. Então os espinhos, elas sufocam a palavra, porque as coisas externas que são maiores na nossa vida, elas impedem que essas coisas cresçam e se tornem maiores, no caso a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, é como se a gente começasse a fortalecer o nosso espírito. Nós somos formados de espírito, alma, corpo, né? Mas quando a gente está no mundo, quando a gente está agradando o nosso corpo ele é mais forte que o nosso espírito, a carne é mais forte que o espírito. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a carne começa a enfraquecer e o espírito ele começa a crescer. Acontece que as coisas que agradam a carne, as coisas do mundo que nos dão prazer, que agradam a nossa carne, não deixam que a palavra espiritual, não deixam que as mensagens cheguem até nós de uma forma mais conclusiva. Por quê? Porque a gente não quer perder esses prazeres que o mundo nos oferece. Então, quando a semente é lançada no espinho, é exatamente isso. Pode ver, a semente é a mesma que foi lançada lá no pé do caminho, é a mesma que foi lançada entre os pedregais, e agora é a mesma que é lançada aqui entre os espinhos. Acontece que Jesus está querendo dizer o seguinte, que cada um é diferente e cada um recebe a palavra diferente, mas a palavra de Deus é a mesma que é lançada para o mundo todo. Então você pode crer numa palavra e eu posso não crer naquela palavra. O nosso irmão pode simplesmente não aceitar aquela palavra, cada um vai receber de uma forma. E é isso que nós precisamos buscar, um entendimento para aquilo que a gente está recebendo, para aquilo que a gente está ouvindo. No caso aqui, ele está falando entre os espinhos. Quantas vezes a gente busca algo para a nossa vida, mas nós não queremos abrir mão de outras coisas. Se você pegar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, quando Jesus está indo para a Judéia, ele sai da Galileia, vai para a Judéia, mas é necessário que ele passe antes por Jericó, né? E aí, quando ele está passando por Jericó, ele encontra um jovem rico. Um pouquinho antes do encontro dele com Zaqueu, que ficou famoso por causa do louvor, né? Mas quando Zaqueu sobe no sicômoro, sobe numa árvore, e Jesus pede para ele descer e fala, hoje eu vou ficar na sua casa e tal. Um pouquinho antes ter aquela música do Regis Danés, né? Que fala, entra na minha casa, entra na minha vida. Um pouquinho antes desse episódio na Bíblia, Jesus encontra com um jovem, e a Bíblia diz que o jovem era muito rico. E o jovem pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus então responde para ele que ele tem que cumprir os mandamentos. Ele fala que já tem feito isso desde muito jovem. E Jesus fala, então só te falta uma coisa, vai, vende o que você tem e segue. Os espinhos da riqueza impediram aquele jovem de seguir Jesus. A Bíblia diz que o rapaz ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. E por causa disso ele recusou. E aí que Jesus fala a famosa frase que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas na verdade, o que Jesus queria é que aquele jovem entendesse que nada que ele tinha podia valer diante do reino de Deus. O que ele precisava, na verdade, é estar pronto para caminhar com Cristo no reino de Deus. Mas para isso ele precisava fazer com que o coração dele desapegasse daquelas coisas que estavam presas, né? Então, a riqueza daquele jovem foram os espinhos. Foi os espinhos que o impediram de receber a palavra, né? Aí você fala assim, mas então o rico não dá para entrar. O próprio Cristo falou, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Na verdade, nós não podemos ter dinheiro então para seguir Jesus, a pessoa não pode ter bem no mundo. Não é isso. É que tem pessoas que têm o coração voltado para a riqueza e ele precisa voltar o coração para Cristo. Então, vou dar um exemplo. Logo depois disso, Zaqueu, Jesus encontra Zaqueu, pede para ele descer do sicômoro e fala, hoje eu vou ficar na sua casa. E quando ele está lá, Zaqueu fala, Senhor, eu estou arrependido de muitas pessoas que eu fraudei, então eu vou pegar tudo que eu tenho e vou devolver
quadruplicadamente para todos aqueles que eu dei o prejuízo. E vou vender metade dos meus bens. Então, olha só, Zaqueu, Jesus não falou para ele, não, você tem que vender todos, você tem que vender 100%. Não, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou dividir aos pobres. E vou devolver para aqueles aos que eu prejudiquei. Então, para um pouquinho antes, Jesus tinha falado, você tem que vender tudo que você tem e seguir. E para Zaqueu ele não pediu isso. Por quê? Porque ele viu o coração de Zaqueu desprendido daquelas coisas. E é isso que ele quer. Então ele não está preocupado com dinheiro, se é pouco, se é muito. Ele está preocupado com o nosso coração. Se você está realmente disposto a segui-lo e se o teu coração está desprendido das coisas do mundo para seguir Jesus. Né? Então aquele que não consegue se desprender, eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que está na Bíblia, que eu falei que está lá em Lucas 18, é a história do jovem rico, e Lucas 19 é a história do Zaqueu. Agora, se você pegar, pode ter outras coisas, por exemplo, é um cara que não quer seguir Jesus porque ele não consegue abrir mão de noitadas, ele gosta de ir para prostíbulos, ele gosta de beber, de passar a noite no bar, e ele fala, olha, se eu tiver que caminhar com Jesus, eu vou ter que abrir mão de certas coisas que eu não estou disposto. Esses são os espinhos. Né? Tem gente que pode, eu não quero seguir a Jesus, porque sei lá, eu quero ter minha vida com a liberdade, porque você sabe, isso aí existe uma falsa liberdade para quem não segue Jesus. Né? As pessoas pensam que seguir Jesus é uma escravidão. Não, quando nós somos chamados ao cristianismo, quando nós somos chamados ao caminho da salvação, é aí que nós ganhamos a nossa liberdade, porque aí a gente pode, de acordo com a nossa consciência, fazer tudo o que a gente quer. A grande questão é que a nossa consciência vai estar voltada para algo que é contra muitas coisas que a gente faria no mundo. Né? E a pessoa que se acha livre fora dos caminhos de Jesus, ela acaba sendo escravizada por outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de beber todo dia e não quer ir para a igreja, não quer caminhar com Jesus. Por quê? Porque lá fica preso e ele quer ter liberdade de ir para o bar todo dia. Mas ele não percebe que o bar escravizou ele. Que na verdade ele não consegue ficar sem uma bebida, sem ir no bar, sem encontrar com os amigos. Então ele não tem liberdade, ele está escravo daquela situação. Né? E assim eu posso dar muitos outros exemplos. Futebol, tem gente que não consegue se livrar da questão do futebol. É pecado assistir futebol? Claro que não. Não é pecado no campo, nós temos liberdade para isso. Mas tem gente que põe a vida dela naquela direção. Tem gente que deixa de pagar água e luz de casa para poder assistir uma partida de futebol no campo. Tem gente que deixa de pagar o básico dentro de casa, para fazer um supermercado, para comprar uma passagem para ir para o exterior para assistir um jogo de Libertadores ou Mundial. Nós vemos o Mundial agora em Dubai. Né? Quantos palmeirenses eu imagino que devem ter deixado despesas importantes para poder acompanhar o time? É aí que está o problema. Então, na verdade, essas pessoas não são livres. Né? Não estou dizendo de todos que foram, pode ser que tenha um que tenha se programado, eu vou lá porque eu quero me divertir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que colocam aquilo ali como a missão mais importante da vida dela. Então nós vamos tomar esse cuidado. A liberdade nossa, ela tem um certo limite. Quando você passa a ficar muito focado em uma coisa, dependendo muito de uma coisa, você passa a não ter mais liberdade. Então, o que Jesus está falando aqui? A palavra lançada entre os espinhos é justamente isso aí. São pessoas que não conseguem abrir mão dos prazeres da carne para poder seguir a Jesus. E vou repetir o que eu falei no início. Temos que tomar cuidado porque existe uma vida após a morte. E essa vida não é passageira, essa vida é eterna. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Nós precisamos saber com quem nós queremos estar. Né? E aí depois ele conclui falando da palavra, da semente que caiu em terra boa. E aí deu muito fruto. Né? Então essa é a mesma semente que foi lançada aos pés do caminho, é a mesma semente que foi lançada entre os pedregais, é a mesma semente que foi lançada entre os espinheiros. A diferença é que aquela caiu numa terra boa, num solo fértil. E aí que eu queria então chegar para falar com você. Nós precisamos ser esse solo fértil. A palavra é a mesma, mas quem recebe a palavra é que faz a diferença. Então, você pode receber essa palavra e esquecer completamente.
Você pode não querer receber essa palavra, ou você pode receber a palavra e pensar, não, eu não quero abrir mão das coisas que eu tenho vivido por causa dessa palavra. Ou você pode receber a palavra e essa palavra falar ao seu coração e você fala, não é isso que eu quero para mim. Eu quero encontrar o reino dos céus, eu quero viver com Cristo na eternidade. E é esse o convite que ele veio nos fazer. Jesus ele veio na terra para chamar o pecador ao arrependimento, mas se você pegar alguns textos, ele fala que ele veio anunciar as boas novas do reino dos céus. Então, ele veio nos apresentar o reino dos céus. Jesus é a palavra de Deus que vivificou e se colocou entre nós, para que a gente possa entender o que tem preparado para nós. Então, ele veio nos anunciar o reino, ele veio nos apresentar algo novo para aqueles que não tinham esperança, para que a gente possa, então, a partir de agora, ter esperança de vida. E aí, então, ele apresenta e fala, então agora, se você quer entrar, você se arrependa dos seus pecados. Então, por isso, ele veio chamar o pecador ao arrependimento, né? E aí, nós nos arrependendo, nós entendendo essa palavra, sendo um solo fértil, uma terra boa, onde a semente cai e produz, e aí então nós vamos ter um entendimento do que ele veio fazer, que é nos levar para o céu, que é nos perdoar do pecado, que é nos purificar, para que a gente possa entrar no céu, num outro corpo, é claro, mas um corpo glorificado, purificado, e aí sim lá viver na eternidade, como Deus preparou para o homem. Quando Deus fez o paraíso para o homem, era para o homem viver eternamente. Se o homem não tivesse cometido pecado, ele poderia ter comido a árvore da vida sem pecar e aí viver eternamente, né? E ali produzir, ali reproduzir, né? E então viver eternamente no paraíso. Mas não foi isso que o homem fez. O homem pecou. O homem comeu do fruto proibido, cometeu um erro, pecou. E a partir dali ele não poderia mais comer da árvore da vida em pecado. É quando então Deus o tira do jardim, do Éden, para proteger a árvore da vida, mas para que o homem não a comesse e vivesse eternamente no pecado. Então existe um plano de salvação agora, para que a gente possa, através de Cristo Jesus, ser purificados, sermos purificados do pecado, e aí voltarmos à condição lá original e podermos então comer da árvore da vida e viver eternamente com Deus. Bom, então que a gente possa ser esse solo fértil, para que a gente possa ser essa terra boa que recebe a semente. Vou repetir o que eu falei aqui já várias vezes. Essa semente é a mesma semente lançada em todas as terras. A diferença foi a terra que recebeu. A palavra de Deus é a mesma que é lançada para todos. Tem uns que não querem receber, tem uns que recebem, mas logo apaga, porque a palavra não criou raiz nele. Tem uns que recebem, mas se recusam a abrir mão dos prazeres que tem para poder seguir a Jesus. E tem aqueles que recebem, e é como o solo bom, como a terra boa, recebem e aí entram na presença e querem caminhar com Cristo. Apesar das dificuldades, apesar de tudo que tenta tirar a gente do caminho, mas o importante é você estar com vontade, você crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você crer que Ele pode também nos ressuscitar. Então, apesar das dificuldades, apesar dos tropeços, dos escorregões, a gente tem condição de andar no caminho rumo à salvação. E é esse convite que eu faço para você, que a gente possa ser uma terra boa e que a palavra de Deus lançada no nosso coração seja suficiente para a nossa vida, para a salvação, para que a gente vá para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta manhã na nossa vida, por mais um dia de vida. Agradecer a Deus por cada pessoa que esteve ouvindo essa palavra ou que vai ouvir ainda. E pedir a Deus que o Senhor faça uma transformação naquele solo, Pai, que não está preparado para receber uma boa semente. Assim como fazem os agricultores, às vezes tem um solo cheio de pedra, cheio de mato, e eles vão e preparam o solo, eles tombam a terra, aram a terra, gradeiam a terra para que sejam lançadas sementes e que o solo fique bom. Então o que eu peço, Pai? Eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos transforme num solo bom, para que o Senhor pegue todo esse solo que está cheio de pedra, os espinhos, e que o Senhor faça uma preparação em nós, Pai, que a gente possa ser moído, que a gente possa ser arado pelo Senhor, e
e aí sim ficar preparado para receber a semente do céu. Então eu clamo ao Senhor pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, que eles possam receber a semente, que essa semente possa criar raiz e depois possa crescer e gerar muitos frutos. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amados, obrigado, viu, todos vocês que estiveram aí comigo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Agradecer aqui a Rê, que foi a primeira que entrou aqui hoje, o Pedro Nestor, a Cialice, Emíade, Heloísa, Terezinha, Babi, é isso? Babi Ellen, Terezinha, a Sônia, Andréia, Laura, Suelen, Elisa, José Reinaldo, Clara, Rodrigo Magalhães, Darley, a Edmara, a Cleusa, a Cléo, a Maria Rita, a Vitória, a Maria Ribeiro, a Arlete, a Cileia, o Aguinaldo, a Lúcia Leite, o Ítalo Jamenson, a Maria Rodrigues, a Lia, o Rogério Ferreira, a Marlene, a Lenin escreveu aqui: bom dia, paz, pastor, a todos os ouvintes, a Maria Divina, a Zelia, a Helenice, Kim Oliveira, o Kim. Eu tinha um grande amigo, chamava Marco Régio, o apelido dele era Kim. Eu tinha porque infelizmente ele já partiu do nosso meio. A Helena, o Adilson Abrão, meu irmão, Maria Gorete, a Neuza, a pastora Suzana, a Silvinha, o Gildásio, eu de vez em quando não aperto um negócio errado aqui, a Márcia, Terezinha Galhardo, Maria Ribeiro, Cildo, Renan, Eliana Marinho. Vou parar aqui, bastante gente. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Que Deus possa realmente abençoá-los com sabedoria e disposição para entender e cumprir a palavra do Senhor. Deus abençoe até terça que vem. Se Deus quiser, terça nós não vamos fazer. Terça nós vamos estar num acampamento de carnaval e aí nós não vamos fazer então a live que eu vivo. Então fica para outra terça, tá bom? Eu vou tentar ver se eu faço a transmissão ao vivo lá no acampamento para vocês na terça-feira, mas vai ser 10 da manhã. Bom, Deus abençoe.